1 Pedro, capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Primeira Pedro, capítulo 4, versos 1 ao verso 6. O texto diz assim, irmãos: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém. Se acende. Irmãos, somos chamados a viver a vida com a mente de Cristo. Entre a salvação recebida e a salvação consumada ou completada, temos o que é chamado por Pedro de o tempo que nos resta na carne, ou o tempo que resta da nossa peregrinação. E esse tempo que impõe sofrimentos, de certo modo grave, que impõe dores e que atinge a minha e a sua existência terrena, embora salvos. Mas essa condição é passageira, é transitória. É isso que devemos entender. O tempo que resta da nossa peregrinação é algo passageiro em relação à glória que nos aguarda, à consumação da salvação que nos espera. Na verdade, irmãos, Deus nos salvou em Cristo para um propósito muito mais sublime do que passar por essa existência terrena, livre de certos aspectos que impõem dores. O propósito de Deus é muito mais elevado do que passar como muitas vezes os ímpios passam por essa existência, sem dores. E Deus nos chamou para uma espécie de felicidade que ultrapassa esse aspecto transitório da vida. Uma felicidade que está para além do espaço e tempo, para uma felicidade que passa primeiro por um estilo de vida que está interessado em fazer e cumprir a vontade de Deus. Isso é felicidade, isso é vida, isso é a vida que o Evangelho traz, independente de aspectos transitórios que traz dores. E ainda que esse tempo que resta para alguns sejam mais difíceis do que para outros, tenham em mente, é passageiro. Por essa razão a Bíblia nos mostra como viveremos, como prosseguiremos debaixo dessa realidade passageira, como devemos peregrinar, como devemos caminhar, como devemos viver a vida do Evangelho dentro desse espaço que resta da nossa peregrinação.
A primeira resposta que o texto vai nos dar, a primeira resposta é: eu e você somos chamados a viver a vida armando-se com a mentalidade de Cristo. O verso número 1 diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, mais uma vez ele relaciona a nossa vida ao sofrimento de Cristo, vírgula, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. A palavra aqui, irmãos, se refere à mentalidade de Cristo, que considerou na sua vida terrena a vontade de Deus acima de todas as coisas, ou acima de tudo, e fez essa vontade o seu alimento diário, o seu princípio de vida, o seu objetivo a perseguir, e muito mais, a salvação do seu povo como um objeto a ser perseguido, independente do bem-estar pessoal, pois ele sofreu a afronta que era nossa e sofreu o julgamento que era nosso, e abominou em sua vida, Jesus abominou todo pecado, ou o pecado que fez com que ele fosse à cruz. Não viveu para desejos, mas para Deus. Pedro começa dizendo: Cristo sofreu na carne. Armai-vos dessa mentalidade, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, e o termo é parou de pecar. Parou de pecar. O cristão deve armar-se dessa mente de Cristo. E o termo aponta tanto para uma decisão, bem como para uma luta. E o termo aqui, armar-se, é um termo que se refere a uma luta, a um combate, a uma militância contra aquilo que custou a morte de Cristo, que é o pecado. E a ideia aqui é de um soldado que precisa colocar seus equipamentos, armar sua vida para a batalha. E essa luta, o texto mostra que não é física, é uma luta espiritual. E a arma do cristão aqui é munir primeiro sua mente, seu pensamento, sua forma de ver a vida, seu princípio de vida. E sua vida deve demonstrar primeiro de que agora ele não é mais dominado pelo pecado que dominava a sua vida. Essa é a primeira ideia. Sua conduta deve apresentar passos de uma pessoa que morreu para o pecado e está agora vivo para Deus. Morto para aquela vida que era contrária à vontade de Deus, mas vivo para uma nova vida que esteja interessado em fazer a vontade de Deus. De Deus. E o termo aqui usado é justamente esse. A sua postura em relação à vida passa primeiro por um entendimento correto do que vem a ser a verdadeira vida. Pedro já disse isso, irmãos, na própria carta, que santidade começa na mente. Na mente. Quando ele diz: cingindo o vosso entendimento, estáis firmes. É justamente na mente do cristão aonde começa as suas batalhas, nessa luta contra o pecado e nessa caminhada da nova vida que esteja interessada em agradar a Deus. E o termo aqui do verso 1, pensamento, pode ser traduzido como princípio, pode ser traduzido como resolução, pode ser traduzido como vontade, pode ser decidido como militar em favor de algo.
em favor de algo. E a armadura do cristão aqui encontra-se disponível a partir do exemplo de Cristo à sua vida. Ou seja, aquele que sofreu por causa do pecado, morreu por causa dele, morreu com o propósito de nos levar a deixar o pecado, deixar de governar as nossas vidas por esse princípio, pecado e morte. Pecado e morte. E nos chama, através do seu exemplo, da sua vida, do seu sacrifício, a armar-se com essa mentalidade de que agora eu estou vivo para fazer a vontade de Deus. E o que é que significa aqui morte para o pecado? O que é que significa? O que é que significa armar com essa mente? Eu agora morri para o pecado. O que é que significa? É o seguinte, irmãos, Cristo foi levado à cruz, não foi? Morreu a morte de cruz, certo? Mas essa morte foi por causa das nossas transgressões, minha e sua. O castigo, diz o profeta, que traz a paz sobre a sua vida, foi imposta sobre ele, ou imposto sobre ele. Ele foi julgado por Deus, ferido de Deus, maldito de Deus, por causa das nossas transgressões. Ele morreu a nossa morte, certo? A condenação do pecado, ele sofreu, identificando-se com os pecadores em tudo, em tudo. É lógico que a semelhança de pecado, e não pecou para se tornar igual ao homem pecador, assumiu na carne o que vem a ser tentado, ser pressionado, ser levado ao deserto para ser tentado. E Hebreus traduz essa vida de Cristo da seguinte forma: tudo, irmãos, ele foi tentado, mas sem pecado. E sua obediência a Deus foi até a morte, morte de cruz. Morte de cruz. Esse padecimento, não tire de sua mente, foi por causa dos nossos pecados. Ali estava o ferido de Deus, por causa das nossas transgressões. Foi sepultado, morreu sepultado. O texto diz, sepultadíssimo, irmãos. Sabe o que significa? Agora aqueles que estão nele, em Cristo, acabou a velha vida. O que sofreu por causa dos pecados, sofreu para que nós, sendo unidos e ligados à sua morte, não vivamos mais para aquilo que o levou à cruz. Acabou. Essa é a ideia. E Pedro vai reforçar essa ideia no verso 3. Basta o tempo decorrido, acabou. A vida passada de vocês deve ser página virada, porque aqueles que estão em Cristo agora nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquela vida de Cristo, irmãos, que ele sofreu as pressões do pecado, que foi levado pelo Espírito ao deserto, que sofreu, que morreu, a sua morte disse que aquela vida acabou. Pai, está consumado. Cristo fez agora cessar pelo seu pecado o poder do pecado sobre a vida daqueles que estão nele. Acabou. A união dos crentes com Cristo, que simbolizada pelo batismo, significa morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Por essa razão, Paulo diz em Romanos capítulo 6, e agora, irmãos, como viveremos no pecado nós que para ele morremos? Ou não considerastes de que aqueles que morreram com Cristo, morreram para o pecado? Paulo ali estava se referindo a um batismo não meramente como
mas um batismo que tem as suas aplicações numa alma recriada por Deus através do Espírito Santo, e que através desse poder ressuscitador do Espírito, ele fez com que nós participássemos da morte de Cristo, que simbolizada no batismo tem o seu princípio verdadeiro na alma de um cristão recriado. Por isso Paulo diz: ora, vocês desconsideram o aspecto da morte de Cristo? E João reforça: todo aquele que nele permanece não vive pecando. E João diz: todo aquele que vive pecando e pratica o pecado é do diabo. Ora, não está em Deus e não está em Cristo. Para o homem, irmão, só há duas condições: ou ele está vivo para o pecado e morto para Deus, ou está vivo para Deus e morto para o pecado. E essa verdade aqui deve estimular os cristãos nesse combate contra os resquícios que ainda restam na carne, combater com a mente de Cristo. Não ter mais prazer, irmãos, naquilo que levou Cristo à morte, que são os nossos pecados, as nossas transgressões. É lógico que o texto aqui não está se referindo a uma vida perfeita, a uma vida extremamente perfeita, no sentido de que não incorreremos mais em erros ou algo que contraria a vontade de Deus. Mas é que o texto está dizendo que aquilo que nos dominava não deve nos dominar mais. O pecado não é mais um estilo de vida, e não devemos mais ter prazer naquilo que levou Cristo à morte. Pelo contrário, ligado e identificado com aquele que me representou na cruz, eu devo me armar nessa luta diária de que eu devo morrer, não só como representado por Cristo e ligado a Ele, mas eu devo mostrar que essa morte está ativa na minha vida, obedecendo a Deus e a sua palavra. Portanto, Pedro diz: nós devemos nos armar com essa mente, com esse pensamento, com esse princípio, com essa resolução, com essa decisão que deve afetar o nosso discipulado diário. Fazer da vida passada uma página virada. Uma página virada. E nesse sentido, rompemos com o passado. Rompemos através da morte daquele que nos representou. E para isso devemos sempre ser exortados. Se armem desse pensamento. Devemos sempre ser estimulados a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano da transgressão. Sempre concitados a viver como mortos e vivos. Sempre concitados a expressar na vida a santidade de Deus, a separação do mundo para uma nova vida com Deus em Cristo. E esse é o princípio que devemos ocupar a nossa mente, o que deve ocupar o nosso pensamento diário, a nossa peregrinação diária, o tempo que nos resta na carne, viver a vida que dignifique a salvação de Deus em Cristo. Essa é a primeira resposta: se arme com a mente de Cristo e faça da vontade de Deus o seu alimento diário. Segunda resposta: vivendo o tempo que nos resta, não obedecendo à vontade dos homens, mas seguindo a vontade de Deus. Verso 2. Qual é o propósito? Eu pergunto a você: qual é o propósito das instruções da palavra de Deus sobre a sua vida? Qual é? Qual o propósito de estarmos aqui domingo após domingo aprendendo a palavra de Deus? Esmiuçando a palavra de Deus e colocando luz no nosso caminho. Qual é o propósito? De conhecer o que vem a ser boas obras, arrependimento, salvação. Qual o propósito de tudo isso?
é não só, irmãos, afetar a mente, a nossa maneira de pensar, fazendo com que o caráter de Cristo seja forjado em nós, e diariamente passemos a pensar com a mente de Cristo, com a mente do Evangelho. Quando a Bíblia diz mente de Cristo, ela está se referindo a uma mente que é permeada pela palavra de Deus, que é construída pela palavra de Deus. É uma mente que é dirigida por aquilo que Deus diz ser o correto, ser a verdade. Isso é ter uma mente de Cristo. E a mente de Cristo está revelada na palavra. Não são expressões ou força de expressão que o Novo Testamento traz. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mesma coisa de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa de ser cheio da palavra de Deus. São coisas que estão relacionadas ou se unem. E isso é o propósito que instruímos os irmãos, domingo após domingo. Esse é o propósito pelo qual a palavra de Deus é estudada, ensinada e aplicada, a fim de que nós passemos a pensar como Cristo pensou, a fim de que nós temeemos as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. E aí a mente vai sendo não mais dominada pelas paixões, por aquilo que dominava a velha natureza, mas é à medida que a instrução vai sendo recebida e aplicada, mais força teremos para lutar contra esse gigante que todo dia nos assedia, ou nos leva, ou quer nos levar a viver contrário à palavra de Deus. E o verso 2, Pedro diz assim: para quê? Há um propósito em tudo isso. Para quê? Para que se deve pensar como Cristo pensou? Para que se conhecer o plano eterno de Deus? Para que conhecer os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus? Para que se reconhecer que Deus é santo e exige do seu povo santidade? É para que isso nos leve a uma atitude, a uma decisão. E o verso 2 diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É esse o propósito, irmãos. O tempo que resta aí é justamente esse tempo da nossa peregrinação. Esse tempo que estamos vivendo aqui, entre esse espaço do já e do ainda não. E que é tempo que se deve romper com velha vida. E veja, o Evangelho sempre nos chama uma decisão. E aqui está colocado diante de nós, mais uma vez, vida de paixões e vida de acordo com a vontade de Deus. Vida de paixão e vida de acordo com a vontade de Deus. É como se Pedro estivesse fazendo uma pergunta: como viveremos no tempo que resta da nossa peregrinação? É sempre assim, essa é a didática de Deus. Foi assim com o antigo Israel e assim com o novo. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. E paixões aqui significa desejos, que é um termo neutro, mas que pode ser permeado pelo pecado e se tornar objeto de escravizamento, de desejo desenfreado. E o aspecto negativo é esse: não mais paixões humanas, não mais. E a palavra aqui apresenta tanto aspirações válidas como aspirações inválidas, tanto aspectos doentios do nosso caráter quanto aspectos salutares, mas que no curso da vida se tornam prejudiciais. Tomem cuidado com as paixões. E o aspecto positivo é: foquem a vontade de Deus. Tema importante em Pedro. Ele já disse que a vontade de Deus foi revelada. É algo claramente revelado. Veja, mas aqui ele ressalta a importância da instrução. Vocês conhecem a vontade de Deus. Ela foi não só revelada, mas ele mostra que o Evangelho que a esses irmãos foram ministrados,
e que os profetas do Velho Testamento tanto inquiriram para saber a ocasião. Pedro diz: essa verdade que a vós foram ministradas. Então os irmãos sabem a vontade de Deus. Não são irmãos desavisados, nem muito menos alguém que não tem consciência, mas pelo contrário, estão plenamente conscientizados. A vontade de Deus é vista de forma clara como essa luz que ilumina. Portanto, Pedro diz: irmãos, o propósito é para que não vivamos mais segundo nossas paixões, para que não coloquemos nossa vida no curso ou no caminho que determina o caminho dos homens, longe da vida de Deus. Veja, mais uma vez, vontade de Deus se opondo a paixões humanas. Morte para o pecado ou vida para o pecado. Resta pouco tempo. Pouquíssimo. Essa é a ideia. Resta pouco. Agora, no pouco que resta, como viveremos? O cristão reconhece que a vontade de Deus não é um fardo para a sua vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável para as nossas vidas. Perfeita e agradável. E aqui vemos dois caminhos que se auto-excluem, ou auto-excludentes. Ou você segue as suas paixões, ou você segue a vontade de Deus. As duas jamais se unem. Como cristão, devemos sim preferir sofrer injustamente, como esses irmãos, a ter que transgredir a vontade de Deus e viver uma vida apaixonada. E Deus nos chama a esse compromisso diário, de romper com as paixões conhecidas em nós, e que estão aí latentes, querendo dominar, imperar, determinar o curso. Mas, através da instrução da palavra de Deus, de sua vontade que diante de vocês é descortinada domingo após domingo, tenha em mente de que o propósito é para que não vivamos. Veja, viver, andar, estilo de vida, compromisso diário, não mais conforme as nossas paixões ou as paixões dos homens, mas segundo a vontade do Deus soberano. E qual é a vontade? Pedro já disse claramente: aquele que vos chamou é santo, sede santo vós também, em toda a vossa maneira de viver. Deus nos chama, irmãos, a estar separados daquilo que levou Cristo à cruz, o pecado. E essa luta impõe ou colocou sobre nós essa responsabilidade de se amar. De se amar. E como soldados de Cristo devemos levar isso a sério. Sério. A minha e a sua vida cristã deve ser levada a sério. Assim como é levado a sério o nosso alimento para a manutenção da vida biológica, assim também devemos cuidar da vida espiritual durante o tempo que nos resta, se armando dessa mente de Cristo que fez da vontade de Deus a sua comida diária. Mas muito mais, deixando com que essa mente também estabeleça o curso da nossa vida, viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, qual é a terceira resposta? Como viveremos? Como prosseguiremos? Olhe para trás, irmãos. Olhe para trás. Pedro começa dizendo assim no verso 3, veja: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Olha, agora veja que vida. Veja o verso 3, que vida. Tendo andado em dissoluções, pessoas sem razão, consciência. Essa pessoa é só desejo desenfreado. Só isso. Borracheiras, orgias,
bebedices, e tudo isso vai culminar, sabe aonde? Detestáveis idolatrias. Veja que interessante, essa formulação aqui, ó, basta. Basta. Que também conhecemos no português. Agora basta. Conhecemos. Tem o sentido de já chega. Já chega. Pretende afirmar o seguinte, para mim e para você. Está na hora de acabar com isso. Está na hora de acabar com isso. Ou seja, a retrospectiva de alguns cristãos é sempre cruel. Por quê? Porque mostra o quanto ele viveu segundo o curso das suas paixões. E é justamente essa leitura correta da sua vida passada, de acordo com a luz do presente, segundo a vontade de Deus, que vai proporcionar ao cristão uma decisão no presente. Basta. Basta, não, já chega. Já chega. Irmãos, e um passado de acordo com a vontade dos gentios, Pedro está mostrando. Que tristeza. Que vida. Que vida. O termo aqui, gentios, pode ser traduzido como nações. Nações. E que representa todos os povos, exceto Israel. Exceto Israel. Quem não era judeu era gentio. Quem não era judeu era gentio. E para os gentios, os pagãos, como os judeus chamavam, o normal era viver sem nenhum vínculo com Deus, em pecado e dissolução. Esse era o estilo de vida deles. E a vontade dos gentios aqui era algo tão terrível que representava um poder do qual normalmente não conseguiam nem sequer escapar. Por isso Pedro diz: olha, irmãos, do estilo de vida que vossos pais vos legaram. A criancinha nascia filho de um gentio. E aprender, sabe o quê? Ser dissoluto, seguir as concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Era isso que eles aprendiam. Era isso que eles legavam dos seus pais. E o termo aqui, vontade, significa, sabe o quê? Conduzir a vida, caminhar, andar. Significa não uma relação superficial com esses tipos de vícios, mas significa mergulhar de cabeça. É seguir um curso. E Pedro está dizendo: olha para trás. Olha para trás. E agora veja a lista de vícios, irmãos. Veja. Primeiro, dissoluções. O que significa? Pessoas com a razão dissolvida. Ignorantes. Como diz Paulo descrevendo os gentios em Efésios. Eles estão ausentes da vida de Deus pela ignorância que há neles. Neles. E Paulo diz: por esta razão, por serem dissolutos, sem entendimento, razão dissolvida, se entregam a todo tipo de devassidão, bebedeira ou bebedice, imoralidades. E Pedro começa descrevendo, ou dizendo, são dissolutos. Segundo termo, concupiscências, toda sorte de desejos e paixões. Borracheiras, orgia associada a bebedices. Orgia, termo definido como uma procissão noturna, com pessoas desordeiras e embriagadas. Bebedices traz a ideia não só de tomar alguns goles, mas traz a ideia de associar-se sempre com a oportunidade de beber em excesso.
E aí o fim último é detestáveis idolatrias. Então quem não adora o Deus verdadeiro, constrói ídolos para si. Adoração a ídolos no mundo pagão sempre resultava em imoralidades, em todo tipo de comportamentos ilícitos. Mas Pedro está dizendo: nós éramos isso, ou vocês eram isso. Tudo isso os crentes faziam, mas agora basta. Basta. A palavra aqui pode estar sendo usada de forma irônica por Pedro. É como se Pedro estivesse dizendo aqui: não basta o tempo que vocês estragaram a vida de vocês lá. Não basta. Não foi suficiente. Querem mais. É como se ele estivesse dizendo assim: agora basta. A ideia aqui é: vire a página. Vire a página. É como diz Paulo, irmãos: que fruto vocês colheram do estilo de vida de que agora vocês se envergonham? Que fruto? É evidente de que essa vergonha só passa pela vida de quem se arrependeu em Cristo Jesus e olha para trás e diz: rapaz, que vida era aquela que eu vivi? Que vida era aquela? É como o filho pródigo caindo em si, disse: irei ter com meu pai. Então, rompendo com o passado, basta. Basta. Quarta resposta: tenha coragem para romper com as relações prejudiciais. Tenha coragem. Verso 5, verso 4 e 5. Por isso o quê? Porque os cristãos não andam mais segundo o curso. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente, uma parte solene do texto, para julgar vivos e mortos. Romper, irmãos, com esse estilo de vida também é romper com aqueles que ainda estão nele. Isso envolve romper com pessoas que ainda não conseguem entender aquilo que vocês praticam. Isso vai causar a eles estranheza. Por quê? O fulano não participa mais. O fulano agora não está na mesma devassidão que nós. E aí blasfemam. E aí zombam. E aí você precisa ter coragem para romper. Para romper. Para o ímpio, o comportamento imoral é parte da sua vida. Para nós, não. E ele não consegue entender qual é a razão da nossa esperança. Não consegue. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. É como diz o profeta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Precisamos ter coragem para romper, irmãos. Por isso eles difamam de vocês. Estranham vocês não estar concorrendo com eles no mesmo excesso de devassidão. A não ser que sejamos, como diz Baxter, amemos mais a amizade dos homens do que o nosso compromisso para com Deus. E Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 6, diz: irmãos, que sociedade haverá agora entre a luz e as trevas? Que comunhão entre Deus e o diabo? Que ligação entre o crente e o ímpio? Por isso Paulo diz no texto: saí deles, povo meu, e aí eu serei o vosso pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Romper com o caminho dos gentios também significa romper com associações, com amizades, com conselhos, com acatamento de ideias, ainda que sejamos estranhos a eles. Estranhos.
E a razão da estranheza, sabe qual é? Porque a vida deles é marcada por excesso de devassidão. E aí sabe o que eles vão fazer? Blasfemar de vocês, como blasfemou de Cristo. Salva os outros e não salva a si mesmo. Desça da cruz e salva-te a ti mesmo. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas a razão pela qual eles blasfemam é porque a vida deles ainda está mergulhada em treva. E Pedro coloca uma parte solene no texto. Eles terão que prestar contas. Tintim por tintim. A ideia aqui é: terão que acertar as contas. E sabe a quem? Aquele que tem tudo preparado para julgar. Verso de número 5: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Isso inclui todos os que já viveram e todos aqueles que já morreram. Todos. Essa é a parte solene do texto. E aí, não obstante a zombaria deles, não obstante a blasfêmia deles, eles terão que acertar as contas. Como diz Atos capítulo 17, irmãos, por essa razão Deus notifica a todos os homens que se arrependam. A palavra notificaria é entregar uma notificação. É a ideia de que, olha, o juiz está chegando, Deus está avisando, e chama a todos os homens que se arrependam. E aqui Pedro diz: eles terão que prestar contas. Sabe de quê? Da sua vida dissoluta, das suas concupiscências, das suas borracheiras, das suas orgias, das suas bebedices, das suas detestáveis idolatrias e, acima de tudo, por difamar o caminho da verdade. Tudo. E aí no final do texto Pedro diz: por este fim, irmãos, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam segundo, ou vivam no Espírito segundo Deus. A última resposta da pergunta como viveremos é: tenham consciência de que a morte física ainda não é o fim dos cristãos. Amém. A morte não é a palavra final. Por que Pedro está dizendo isso? A perseguição está aquecendo. E Pedro está conscientizando: irmãos, ainda que morrer for preciso, a morte não é a palavra final. E como ele faz isso? Dizendo que o evangelho foi pregado aos que hoje estão mortos, mas estão vivos, ou vivem em espírito segundo Deus. Amém. A verdade aqui é, irmãos, alguns cristãos receberam o julgamento por parte de alguns homens, assim como Cristo. Barrabás e não Cristo. E aí toda aquela trama, um se esquiva de cá, outro se esquiva de cá, outro se esquiva de lá, e por se esquivar não assume suas responsabilidades e lança ao povo: vocês querem que eu libere o Cristo e permaneça Barrabás preso? E o povo grita: solte Barrabás e mate Cristo, prende e mate, caia sobre nós o sangue desse justo e sobre os nossos filhos. E foram julgados, mas não só Cristo, mas vários outros, que após Cristo e a primeira geração dos cristãos foram julgados. E os algozes estavam achando fazer a vontade de Deus e exercer um julgamento justo sobre os crentes. E muitos foram passados a fio de espada. É como traduz a NVI: para este fim o evangelho foi pregado também aos que agora estão mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens,
eles hoje estão vivos em espírito segundo Deus. A morte para aqueles que ouviram o Evangelho e morreram naquele contexto julgado pelos homens, não foi o fim. Não foi o fim. A morte nunca foi o fim deles. Por quê? Porque eles estão vivos para Deus. Vivos. Vivos. Foram mortos, participaram da morte, mas em espírito vivem segundo Deus. Ainda que hoje, no contexto presente, estejam desfrutando de uma salvação que, do ponto de vista do plano completo de Deus, é imperfeita, porque estão em espírito vivendo com Deus, mas estão aguardando a ressurreição do corpo, a morte não foi o fim para aqueles que foram fiéis a Cristo. A morte não é a palavra final sobre a vida daqueles que foram alcançados segundo a graça de Deus em Cristo. Como Cristo no caminho de Emaús, com 2 discípulos, coloca-se entre eles e começa a ouvir a conversa dos 2. E Jesus pergunta o que está acontecendo e eles dizem: quem és você? Porventura você não estava na Judéia nos últimos acontecimentos, aonde mataram o justo? Jesus se coloca entre eles e começa a pregar acerca da sua vida, a começar por Moisés e terminar nos profetas. E lança em rosto: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que a Escritura diz. E depois eles reconheceram: era o Cristo, era o Mestre. Porventura não ardia em nós, ou não ardia em nossos corações a sua palavra quando ele nos pregava? Cristo estava dizendo que ele ressuscitou, como as Escrituras diziam, e como ele sempre disse, mostrando aos discípulos de que a morte não é a palavra final à vida daqueles que foram alcançados pela graça. Que ainda que participemos, como esses cristãos que ouviram inicialmente o Evangelho, foram perseguidos, sofreram e foram levados à morte física. Para eles, aquela morte física não foi a palavra final. Eles estão vivos para Deus. Estão em espírito vivendo com Deus, ou segundo Deus. E Pedro quer animar os cristãos. Permaneçam também fiéis. Fiéis. Como? Vivendo o tempo que resta, não segundo as paixões, ainda que difamado por eles, estranhados por eles, mantenham-se firmes, tendo consciência de que todos eles hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Por isso, como viveremos? Como viveremos? A primeira é tendo a mente de Cristo. A segunda é vivendo não segundo as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Terceira resposta: olhem para trás e digam: basta. Basta. Porque já passa o tempo que eu perdi em dissoluções, em concupiscência, em borracheiras, em orgias, em bebedices, em detestáveis idolatrias. E pergunte a si mesmo: que fruto vocês têm hoje nessa vida? Portanto, digam a ela: basta. Rompam. Quarta resposta: tenham coragem ou força espiritual para romper com vínculos que hoje não são mais saudáveis. Não são mais saudáveis. Porque que comunhão há entre trevas e luz? Ou que troca de ideias há entre aqueles que estão em excesso de devassidão e aqueles que estão armados da mente de Cristo, lutando para ser santos? Que troca de ideias, conselhos. E por último, a morte física não é o fim para aqueles que estão vivos para Deus em Cristo Jesus. É o que nós ainda hoje não entendemos, irmãos. Eu falo isso para encerrar.
nós ainda temos muitas coisas a perder. Por essa razão estamos amarrados a muitas coisas. Foram isso que propuseram a Cristo, os discípulos. Senhor, tenha dó de si mesmo. Se livre da cruz. E Jesus disse a Pedro: só compreende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Se temos que perdê-lo, deve entender: família, bens e poder. Embora a vida vá, conosco Jesus está e dar-nos ao seu reino. Amém. Ainda temos muitas coisas a perder. A mala do peregrino ainda está muito pesada. E Deus, pela sua graça, tem que esvaziar essa mala, senão nós não vamos conseguir caminhar. Amém. E que Deus faça isso conosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos em que estamos aqui e somos edificados. Amém. Por tua palavra que por nós fora cantada, Senhor. Pelas orações que são feitas, Senhor, por teu povo que hoje tem acesso ao trono da graça. Amém. Pela morte de Cristo Jesus. E pode, Senhor, em tempo oportuno, recorrer a Ti, Senhor, que é o Deus de toda consolação, amém, de toda misericórdia. E mais uma vez, Senhor Deus, queremos pedir perdão por nossos pecados, por nossas transgressões que a Tua palavra traz à luz, mostra, aponta, identifica de maneira clara, Senhor, através da Tua vontade revelada. Mas sobretudo, Senhor Deus, queremos pedir a graça do Senhor, amém, a força do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Senhor, para romper com aquilo que ainda nos amarra, que ainda nos mantém pesados, que ainda faz com que o tempo que resta da nossa peregrinação esteja entre as paixões e a Tua vontade, esteja indeciso entre aquilo que irá me satisfazer e aquilo que irá satisfazer a Tua vontade, Senhor. Amém. Mas nós em Cristo te rogamos, o Senhor que começou em nós a obra, ó Deus eterno, continue, Senhor, a fazer em nós, a operar em nós, a agir em nós, a nos amadurecer, amém, a nos preparar, a forjar em nós o caráter de Cristo, a fazer com que nós, ó Deus, entendamos de que não temos mais nada a perder, Senhor. De que aquele que perder a vida ganhará, Senhor, e aquele que achar a vida perderá. Ajuda-nos a entender o Teu Evangelho de forma prática, Senhor, e que o Teu Espírito aplique em nós a Tua palavra, esvaziando, Senhor, as nossas malas, tirando de nós aquilo que ainda pesa na nossa caminhada cristã, desembaraçando os nossos pés, porque o Senhor que nos arregimentou, ó Deus, para o Teu exército, chama-nos, ó Deus, a caminhar desembaraçadamente. Amém. E nós te suplicamos neste momento, livra-nos, ó Deus, dos embaraços da vida, em nome de Jesus. É o que nós te suplicamos em Cristo, Pai. Amém. Amém. Amém.